Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui para tratar acerca de um grande assunto que é sobre o homem e a sua dimensão. Quando nós começamos a verificar e a ver a origem do homem, nós temos algumas teorias que é necessário, que é preciso que nós conheçamos. Primeiro, nós temos a teoria criacionista, onde o homem foi criado à própria imagem e semelhança. O homem foi criado do pó da terra e depois Deus deu-lhe o fôlego de vida. Depois nós temos a teoria que é fundamental, que é importante, que é a teoria evolucionista. Ambas necessitam de complementação. E a partir daí, nós temos vários questionamentos a respeito do homem. Quando passamos a entender e procurar, o homem é um ser único, com suas convicções, com suas dúvidas, com seus problemas, que tem um corpo, que tem desejo, que tem emoção, que além disso tem um cérebro com milhões e milhões de células e uma circuitaria que proporciona o seu desenvolvimento e as suas emoções. O homem, de acordo com a teoria criacionista, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Porém, quando passamos a interpretar e verificar, o homem ele é constituído por milhões de células. E esse seu corpo é apenas um invólucro, onde a alma, que é a parte inteligente e vivificante, que se comunica com o mundo exterior. E o espírito, de acordo com a teoria do criacionismo, ele foi criado individual e colocado dentro do homem. Para isso, este homem, da definição antropológica do apóstolo Paulo, ele é constituído corpo, alma e espírito. Quando nós começamos também a verificar o homem no sentido mais amplo da psicologia, nós vamos ver que o homem ele é bio, psico, social e noético. O homem bio seria aquele homem que passamos a estudar a sua estrutura, a sua fisiologia, como ele foi criado, a sua fecundação, é a parte biológica, a estrutura fisiológica desse homem. O homem psíquico seria as suas emoções, como as emoções, como este homem ele se comunica, como estão as suas emoções, etc. O homem social seria aquele homem gregário, que não vive solitário, mas que sempre precisa estar vivendo num grupo. E esse grupo é importante para o seu desenvolvimento. E o noético, que Frank Vito, um grande teórico, ele procura dizer que todo homem tem um vazio. E este vazio que está dentro dele faz com que ele procure algo para preencher este vazio. E essa parte noética que está dentro do homem. Então este é o homem. O homem ele é um ser bio, psíquico, social e noético. Mas para que nós venhamos conhecer mais este homem, nós precisamos entender também que este homem tem seu caráter, tem a sua personalidade e tem, além de tudo isso, ele é um ser vivente. O caráter do homem, muitas vezes nós só conhecemos caráter ruim, caráter bom, etc. Mas é importante que nós venhamos ter um mergulho melhor na constituição do homem para entender o que é caráter, o que é emoção, etc. Então, para isso, nós temos que recorrer à biologia, para entender o cérebro humano. O cérebro nada mais é do que uma parte do corpo humano que tem o lobo frontal, temporal, parietal, occipital,
E além disso tem o cerebelo, que faz com que essa pessoa tenha um equilíbrio. E dentro disso nós temos a parte límbica, que é a parte que está constituída as suas emoções. Essa comunicação do cérebro é feita através de sinapses entre os nervos, né? As fendas sinápticas, onde ocorre a comunicação dos neurônios, né? Essa comunicação pode ser através do neurônio ou pode ser uma comunicação química, né? Isso pode ser visto através dos axônios, né? E dos terminais dos neurônios. Bom, mas afinal, o que é caráter? O que é caráter? O caráter, poucos têm, alguns fingem ter e muitos esqueceram o que significa. Há uma preocupação hoje sobre caráter. O caráter é um conjunto de reações, hábitos, comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que se especifica de modo individual de cada pessoa, grupo ou povo. Então, caráter são hábitos, são comportamentos que cada pessoa vai adquirindo de acordo com sua vida, né? Com seu envolvimento com o grupo, cada pessoa vai adquirindo de acordo com seu habitat. A formação e o tipo do caráter de uma pessoa está determinado por fatores genéticos e ambiental. Muitas vezes nós não entendemos por que uma pessoa tem um tipo de caráter, por que esse caráter dessa pessoa é tão forte. É porque ele tem princípio genético, né? Princípio genético. De acordo com a lei de Mendel, nós temos os grupos mendelistas, né? Chega a dizer que geneticamente nós somos capazes de herdar 50% do nosso caráter ou da nossa personalidade. Nós herdamos dos nossos ancestrais. E o restante, ele é colocado através do ambiente que nós estamos vivendo. Mas como se classifica o caráter? O caráter está classificado em oral, masoquista, histérico, fálico narcisista, passivo feminino e esquizoide. São essa a classificação do caráter, né? É o oral, masoquista, o histérico, o fálico narcisista, o passivo feminino e o esquizoide. Cada caráter ele tem a sua formação e ele procura estar presente na vida do ser humano. Como eu falei, o caráter é passivo de mudança de acordo com o ambiente que você está vivendo. Então nós somos fáceis, né? Somos fáceis de absorver o ambiente que nós estamos vivendo. E isso vai tendo participação na formação do nosso caráter. O caráter de estrutura oral, ele começa basicamente na etapa chamada fase oral. É a fase entre o 10º dia de vida e ao 18º mês. Nesta fase, há o desenvolvimento, né, do caráter. Isso começa com a amamentação adequada, pois quando há um bloqueio nesta fase, causa futuramente um indivíduo dependente, sempre com medo de perda, o que causa uma tendência depressiva, dando origem à depressão conhecida como endógena. Muitas vezes, quando essa criança ela não tem uma boa amamentação, então ela é privada do seio, então ele passa a ter simplesmente medo, insegurança e tudo para ele é perda. Ele não consegue ter uma firmeza, nada dá certo, ele começa a ter uma vida um pouco evasiva, com muitos bloqueios. E ele é tendente também à depressão, e é tendente a viver deprimido, né? Ele apresenta excessiva necessidade de atenção, tem dificuldade de assumir posição em qualquer questão e enfrentar a oposição. Então o caráter de tendência oral ele é um pouco complicado para as pessoas. Então é preciso que nós conheçamos
que todo homem que tem o caráter de tendência oral, ele tem tendência à depressão, né? Mas como eu estou falando, o caráter está também relacionado com o ambiente em que a pessoa está vivendo. Se você vive num ambiente onde há uma positividade, onde as pessoas são tendentes a elevar, são tendentes a conversar, são tendentes a avançar, haverá uma mudança dessa pessoa que tem tendência oral. Por quê? Por causa que ele começa a pensar em abandono, dependência, ele passa a viver em fantasia, ele tem ansiedade, passa a ter narcisismo, dificuldade de compreender o desejo, dificuldade de entender os outros. E além disso, ele apresenta também algumas biopatias decorrentes do bloqueio desse segmento, como distúrbio ortodôntico, bruxismo, bulimia, obesidade, tabagismo e alcoolismo. Então veja que o caráter de fundamento oral, que simplesmente começa lá no 18º dia de vida, ele vai levar a vida toda, né? Vai levar a vida toda, e muitas fases de nossas vidas nós vamos passando por isso. Às vezes você corre no dentista, né? Um bruxismo, né? O bruxismo. Por que o bruxismo? Está relacionado também lá com aquela mãe, né? Aquela mãe má, que o Winnicott vem dizer, falar da mãe boa e a mãe má. Então aquela mãe má que nega a amamentação, que não deixa a criança mamar porque vai cair o seio, por causa que vai deformar o seio. Então essa mãe está contribuindo para que o seu filho venha a ter um caráter de fundamentação oral. Então vai ser uma criança dependente, uma criança com tendência depressiva, uma criança que vai ter necessidade de atenção, dificuldade de assumir posição, uma criança com dificuldade de enfrentar oposição. E muitas vezes lá na escola, esta criança é vítima de bullying. Por quê? Porque ela não consegue enfrentar, ela não consegue sobressair. Então por isso é interessante que as mães atentem para isso e ver que a formação do caráter do seu filho está relacionado com os primeiros dias de vida. Então o caráter de formação oral é importante, muito importante. Além de tudo, né, nessa formação de caráter, Freud vem trazer essa informação para a gente, que pode ter algumas biopatias, como já falei, o bruxismo, né? Bruxismo, a bulimia, a obesidade e o alcoolismo. Por que tudo isso? É porque a pessoa tem dependência, né? Tem dependência, e para isso muitas vezes ele para preencher aquele vácuo, aquele vazio daquela dependência, ele se afunda muitas vezes no alcoolismo, torna-se um alcoolista, e muitas vezes tem problema dos seus dentes, o bruxismo, vem acontecer tudo por causa de uma formação oral. Então, observe que é importante que nós estejamos sempre atentos a isto, atento à formação do caráter. Então, é importante você que é pai, você que é mãe, tenha cuidado na formação do caráter do seu filho. E que você contribua para que o seu filho, sua filha, esteja uma formação sadia de caráter, e além do mais, ele possa ser uma pessoa tranquila e que tenha fugido de todas essas coisas. Bom, no próximo áudio, nós vamos tratar do outro tipo de caráter, né? Que é o masoquista. Então nós temos aqui uma série de pequenos áudios, né, para que você venha entender. Hoje nós tratamos rapidamente do caráter de estrutura de formação oral. Depois vamos tratar do masoquista, do histérico, do fálico narcisista, do passivo feminino e do esquizoide. Então vamos, cada vídeo, né, vamos fazer vários vídeos para tratar disso. Então é tipo uma série. Então você pode acompanhar conosco, tá bom? Então, que a cada dia possamos compreender melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos.